Fala CPH! Esse é nosso espaço para falar sobre tudo que envolve o mundo do triatlon. Eu sou o Rafael Palito, um dos técnicos da CPH, e hoje um convidado mais que especial, nosso atleta, eterno prefeito de Kona, Guilherme Albani. Esse episódio é oferecido por Plus Cargo, o maior ecossistema logístico da América Latina. Fala Gui, tudo certo? Tudo ótimo. E aí, emocionado de fazer um podcast? Emocionado, um pouco nervoso, né? Não, é só bater papo. E um pouco aquela sensação de saudade para poder relembrar aí os bons tempos aí que passamos juntos. Histórias, né? Muitas histórias, boas histórias. Tá tudo diferente aqui o centro, né? Nós estamos gravando aqui na CPH mesmo, mas nossa história mesmo começou aqui, né? Nessa sala, aqui na salinha do lado, quando você veio procurar aqui, né? Foi dezembro de 2013, né? Minha história com a CPH. Fiz um contato primeiramente via e-mail, né? E aí depois via telefone, mas até então não conhecia a pessoa pessoa física do Rafael Palito. Pensava que era um jovem senhor aí de seus 30 e poucos anos. Como que foi quando você chegou e viu quem que era? Não, foi muito engraçado, porque eu cheguei aí na secretaria da academia e perguntei, oi, eu gostaria de falar com Rafael Palito. E aí a moça fez assim com os olhos para mim, é esse dali atrás de você. Aí eu olhei para trás, tinha um menino de 18, 20 anos. Pensei, não pode ser, com uma história já no triatlo. Imaginava uma pessoa aí já dos seus quase 40 anos, né? Um cara experiente, assim, maduro. E aí quando eu olho para trás, não é possível, né? Tu olhas para mim, você é o Guilherme, você é o Rafael. Sim, aí fizemos nossas apresentações. E aí eu lembro que me trouxe aqui no centro, tinha mal inaugurado, era bem novo, recente. E aí a gente foi na salinha hoje que é de massagem, tinha aquele quadro branco com as... A periodização. Eu acho que, se eu não me engano, ainda era do Igor. Do Igor e da Mari. Da Mari Borges. Não, acho que não era da Ana Lídia, acho que da Ana Lídia. Acho que era da Mari Borges. Pode ser das duas, talvez. Eu lembro que tinha de duas pessoas, aí tu me explicou ali, na hora, tipo assim, não entendia nada, só tava deslumbrando. Assim, um monte de número, né? E ficava imaginando, sonhando. Mas essa foi o nosso primeiro contato. Foi bem legal. Não, dá para fazer vários podcasts se a gente for aprofundar todas as histórias e treino e classificação para Kona. A galera que tá vendo aí, o Pete vai delirar quando eu falar disso, né? Mas o tema hoje é a casa do Ironman, né? O Ironman Florianópolis chegando, faltam acho que 8 semanas. E você treinou vários ciclos com a gente. Os primeiros aqui já tinha o centro pronto, mas a equipe ainda pequena. E você lembra da primeira reunião lá em Florianópolis para a prova? Onde foi, como foi? Você tem alguma recordação disso? Então, eu tenho mais, Palito, recordação que me chamou mais atenção, assim, pelo momento que eu estava passando assim, dentro da equipe e o que eu vim buscar na equipe. Não sei se tu lembra, se tu se recorda, mas o meu principal objetivo era, eu falei para ti, Palito, eu tenho grande dificuldade na corrida. Ou até hoje foram poucas as provas que eu consegui fazer elas 100% correndo e não caminhando em algum momento da prova. Então eu gostaria de treinar para isso. Tu falou, não, isso daí vai ser um objetivo secundário, isso daí é bem simples. E aquilo para mim naquele momento assim, me chamou muita atenção. E aí a minha primeira prova realmente foi o 70.3 Brasília. Eu lembro. Que aí foi
final de abril, comecinho de maio. Final de abril, acho que foi. E dessa prova eu me lembro um pouco mais do que o Iron, porque ela me chamou a atenção que fiz um pedal extremamente, para minha condição física da época, muito bom, e a corrida eu não caminhei. Eu lembro que estava tu e o Carlos num determinado ponto da prova e tu perguntou, como é que tá? E eu nem falei, tô bem. Falei, não corri, não caminhei até agora. Então isso para mim, tipo, naquele momento, tinha sido sim uma vitória. Aí fizemos treinos para o Iron e tudo mais. E do Iron 2014, se eu não me engano, a gente pegou aquela casa com a Tribrusque, não foi? Então, o primeiro ano a gente não tinha estrutura nenhuma de casa porque eram poucos atletas. Era você, Fábio Sá, a Thalita, o Cléudio não fez ainda, aí tinha o Geraldo que treinava com... O Geraldo foi um ano antes com o Carlos, mas eram 4 ou 5 atletas, eram poucos. Mas 2014 eu acho que o Cléudio fez, não fez? Então, aí depois foi o Cléudio, você, o Cléudio, o Geraldo, Thalita, o Salada. Acho que foi isso. Tinham pouquíssimos atletas e a gente não tinha nem por que pegar uma casa. E aí 2 anos depois que a gente fez junto com a Tribrusque, que o pessoal pegou uma casa e a gente fez a palestra. 2016. Foi que aí começou a chamar a atenção disso, né? Porque a gente já tinha uns 15 atletas inscritos e a Tribrusque tinha o pessoal alugou uma casa para ficar e aí vamos fazer o briefing lá na casa da Tribrusque. É verdade. E aí começou olha que legal ter uma sede para Ironman. E foi legal porque também foi uma casa na Búzios. Na Búzios. Isso já começou a... então isso que despertou... E o pessoal que veio de fora começou a falar, que legal a casa da CPH. Eu falei, não é da CPH ainda, né? E aí vocês amadureceram ainda. Começamos a pensar 2016, nisso. né? Eu lembro logo nos primeiros anos, o que me chamava a atenção, algumas equipes tinham as bandeiras, né? Um atleta estava em alguma casa ali na Búzios e colocava a bandeira da equipe. Eu falava, poxa, cara, isso é legal ter uma casa logo aqui na Búzios. E a gente ficava sempre meio para trás e tal. E aí, depois de Kona, eu lembro que do nada, a gente estava na piscina, eu falei, cara, eu queria fazer um QG da CPH. Aí ele falou, mas vamos fazer? Eu falei, cara, isso não sei se a gente ainda consegue. Não, vamos levantar custo e vamos fazer. Bom, vamos fazer. A maior loucura da nossa vida. Nossa Senhora. Né? Cara, eu fico pensando se eu voltasse atrás, não faz isso, cara, você tá maluco? É porque foi um misto, assim, de entusiasmo. Entusiasmo total. Tipo, na hora ninguém, pensou, mas e aí? Como que faz, né? Projeto, tem que ir na prefeitura. Hoje, escreve isso, faz aquilo, patrocínio. Hoje a gente já está muito mais descolado, estruturado. Já. Não, a gente não tinha ideia alguma, porque a gente alugou a casa. Aí alugamos a casa, né? Tu viu no mapa, olha essa casa aqui e tal, custa tanto. Demos o sinal. Acho que uma semana depois o cara respondeu, eu não vou poder mais alugar a casa para vocês. Ficamos puto, né? Não acredito, a casa perfeita e tal. Verdade. E aí depois, tu foi até lá, né? A gente foi, se eu não me engano, Palito, naquela época a gente fazia preparação para o Iron, 2 ou 3 treinos na periodização em Floripa, lembra? Que na época tinha a igrejinha, então a gente fazia aquela corrida. Até um dia o Risselli fez 40, e o Risselli fez 42 lá, não foi? Isso, e um dia ele caiu descendo a igrejinha lá, se ralou todo, eu lembro desse dia. Então eu acho que foi num desses treinos que a gente fez lá, que aí a gente começou a dar uma passada de carro mesmo, né? E aí chamou uma casa que estava para aluguel e... né, visualmente comparando assim com as casas... Com o padrão Jurerê, né? Comparando com o padrão da Búzios, nossa... Muito abaixo, né? Só que a gente já estava com o tempo meio que esgotado e não tinha muito o que fazer, né? E aí, não, vai essa mesmo. E aquelas coisas, né? Quando é para ser, né? O homem lá de cima põe a mão, ele pôs a mão
na nossa cabeça e falou, fechem porque vocês vão ser agraciados lá na frente. Cara, e eu não lembro, acho que aí depois que nós fechamos, tal, ficamos, beleza, vamos fazer. Eu não lembro como caiu no papo que... Aí eu falei, cara, eu acho que o retorno é aqui em frente. Desse episódio eu lembro muito bem, porque o retorno não era ali. Uhum. E nós montando já a casa, aquela questão, e aí, vamos botar lona, não vamos? E ficou naquele impasse e fomos fazendo. E na sexta-feira, na sexta-feira eles começaram a botar as grades. E tu lembra que aí botaram muita grade, chamou muita atenção porque botaram muita grade na frente da casa e no canteirinho no meio da Búzios lá. Aí a gente já ficou, ué... O que vai ter aqui, né? E aí, num desses treinos de natação, que a gente nadava, saía da casa, aquela ruazinha quase que em frente, em direção ao mar. E um dessas idas para o treino da natação chamou a atenção que tinha uma marcação, escrito retorno. E aí a gente, um olhou para o outro, não pode ser. É muita sorte, né? Aí tu olhou para mim, eu acho que é. Falei, nossa senhora, obrigado, senhor. O melhor lugar possível, né? E foi realmente o melhor lugar, porque era um lugar fácil para ir ver a natação largada praticamente ali na frente. O retorno da bike, a bike, na real, a primeira saída da natação já cruza ali. Já pegava ali na frente, 20 metros. O retorno da bike, 50 metros, subindo ali a rua. E a corrida, todos os retornos ali na frente. E eu lembro que a ideia inicial era pegar como QG mesmo, assim, né? Vamos colocar os atletas, fazer o briefing da prova. Mas a coisa foi, no primeiro ano já, evoluindo. Mas os familiares precisam comer. Tá, vamos colocar alguma coisa. Mas a gente precisa dar uma palestrinha. Vamos pegar cadeira, vamos pegar TV, vamos pegar... E ia pegando. Mas então, tipo assim, foi mais ou menos nesse sentido de aquilo que a gente falou no início. A gente não fez meio que um planejamento. Nenhum. Então, e a gente não tinha caixa para isso, né? Eu acho que quem ajudou a primeira casa, acho que o Vidi que ajudou, ou o Vidi que ajudava nos camps? O Vidi que ajudou na casa também. Eu acho que ele ajudou na casa. E meio que quem ajudou também foi os patrocínios que o Igor, que a assessoria tinha naquele momento. De última hora, assim, né? A gente não tinha, tipo, um projeto, vamos vender a ideia. E aí a gente começou a se assustar com os valores. E também a gente não tinha ideia de quanto ia o custo final e também nem tinha ideia de que, para colocar um tablado. Quando assim, mas e se chover? Aí que bateu o medo, eu falei, meu Deus do céu. Tanto é porque eu acho que a questão da tenda a gente não reservou antes. Não reservou. Foi uns 2 dias antes que tu aí falou, cara, precisamos ver essa questão de cobertura. Falei, não, Palito, imagina, vamos gastar com isso, cara. Dinheiro da onde? Não, cara. Da onde tira? Temos que fazer. E aí foi meio que, tipo, faz tira aqui, daqui, faz ali. Estica aí e puxa. Liga para eletricista. Preciso puxar a luz para de noite. Que a gente viu que a primeira noite ficou meio que escuro. Uhum. Foi muito assim... O que ia acontecendo, né? O que acontece, aí... tem um problema aqui, resolve. Tem outro problema ali, resolve. E aí eu lembro que aí no domingo, assim, os familiares, vinha... Nossa, vocês estão de parabéns. Organização impecável. E eu assim por dentro, nossa, você nem imagina como que foi, né? Para chegar até aqui nesse primeiro ano. Mas também... Esse nem imagina como foi, nem imagina mesmo, né? Até hoje, os últimos anos, a gente chega na quarta, né? E até o último segundo, o último atleta cruzar o quanto é de trabalho, né? Assim, é exaustivo, né? É exaustivo. Só que hoje, né, Pablito, já tem, tipo assim, um histórico, né? Já sabe mais ou menos quais são os períodos de pico, né? O que precisa fazer para dar um certo conforto
Não para o atleta vai estar fazendo a prova, mas para o familiar, né? Porque também uma das ideias da casa justamente era isso, não sei se tu lembras, das pessoas que iam assistir... suporte, né? De reclamar, de ficar lá 10, 11, 12 horas em pé, precisa ir no banheiro. Muitas vezes o familiar não entendia o que acontecia na prova, não estava entendendo o que acontecia na prova, aí não tinha essa sincronia de encontrar outra pessoa da CPH, porque um familiar está aqui, outro está ali, aí não entende o que está acontecendo na prova, né? E uma das dificuldades, né, que a gente encontra, a gente não, mas o atleta encontra, né, desse suporte para o familiar, no ano seguinte, eu vou me inscrever de novo no Iron. Não vou, não tem onde ficar, chove, não tem... Às vezes com criança pequena, muita gente com então, criança pequena. No início a gente pensava muito nesse sentido. Nesse né? detalhe. No domingo, o que oferecer para... Principalmente domingo, né? O que oferecer para a família do atleta, né? Justamente para a gente poder, no ano seguinte, fazer a prova mais tranquilo, sem culpa, né? Mas acho que a gente não tinha noção também do legado de torcida que a gente ia criar, né? Que a coisa foi acontecendo, né? Aí aquela grade, a galera indo pra frente, colocando a estrutura e o retorno ali. O que eu escuto de gente falando, a torcida da CPH no retorno, a torcida da CPH no retorno. E uma das fotos assim mais legais, que até na última casa a gente ainda estava usando... É aquela do Chicão, né? Foi do primeiro ano. Do Chicão chegando, a galera na grade, meio que querendo invadir, como se fosse um jogo de futebol, final de Copa do Mundo. E aquela foto ali eu acho que representa todo o momento e o que foi, né? E, tipo, para as pessoas mais próximas, assim, depois conversava e passava um pouco, assim, de valores, porque as pessoas acham, é fácil, né? E aí falava, cara, para tirar do papel o projeto de ter uma casa lá sem incluir comida, essas coisas, é X. Não, imagina, vocês estão malucos. Falei, nós estávamos malucos mesmo. Maluco quando fizemos a primeira, né? E até hoje, assim, quando, né, ano passado, que a gente fez, porque foram os maiores valores, assim, lógico, a gente agregou uma série de serviços e produtos também na palestras, né? Bastante coisa que não tinha antigamente, né? E aí, até semana passada, eu procurando esses valores para passar para o Carlos ali, eu vi, nossa senhora. Como é coisa, né? E é muito item. É um evento, né? É um evento. A questão da burocracia também, dos órgãos públicos. Conseguir as liberações, né? Porque não é simplesmente alugar a casa, vamos fazer. Né? Tem bastante coisa. Exatamente. E criou um legado, porque hoje são várias casas de equipes, né? Reproduzindo isso. Eu acho bem bacana, porque eu acho que para a equipe representa um momento especial, né? Todas as provas são especiais, todas as distâncias, mas o Ironman envolve uma logística, envolve família, envolve muita coisa, e a equipe consegue reproduzir isso. E é uma prova, tem uma mística, sei lá, como eu poderia dizer. Diferente. Exato. Então, eu acho que eu comecei fazendo triatlo, fazendo duatlon, fazendo aquatlon em Taquaras. Fiz 2, 3 anos. E jamais imaginaria que um dia ia fazer Ironman. E Kona, então? Não, Kona já estava traçado. Já estava no planejamento. Né? Mas o Ironman não. E eu resolvi fazer o Ironman justamente porque em 2013 estava lá vendo o Igor fazendo a prova e falei, meu Deus, cara, um dia eu vou fazer essa prova. Coisa que há 4, 5, 6 anos atrás, quando eu fazia esses duatlon, eu falava, não, isso é para maluco. Mas a energia que a prova tem, ela fala, me dá um tênis que eu vou largar agora.
Não, eu já até comentei com a galera. Se tivesse lá uma maquininha de cartão na hora da largada, pode se inscrever agora, as 2.000 inscrições e Exatamente. rapidinho, né? E aí, juntando essa energia, essa mística, com o conforto pro amigo, pro familiar que vai ver, eu acho que aí é onde que a equipe, que a assessoria conseguiu casar toda essa engrenagem, né? Dar esse suporte para o atleta naqueles dias que antecedem a prova, que também é extremamente Tenso, né? tenso e importante, né? Porque por mais experiente que seja o atleta, por N provas que ele venha já ter feito, fica nervoso. E ano passado, o Igor e a Pamela indo para a largada, né? Eles passam na casa de manhã e os atletas todo mundo, é muito legal ali, né? Palito, tipo assim, ó, eu sou um cara não... Minhas emoções são um pouco contidas, né? Não sou um cara de me expressar muito assim em termos de emoções. É um defeito meu, acho que deveria ser mais emotivo. Mas o ano passado, do briefing, né, que vocês fazem ali às 5 horas da manhã, dentro da casa, todo mundo numa roda, todo mundo entrelaçado, abraçado ali, não tem como não se emocionar. Eu chorei de emoção, assim, de orgulho de estar participando. De estar participando, de ter participado. E é arrepiante. E era isso que eu ia justamente falar, sobre uma parte diferente do triatlon que você viveu. E poucos vão conseguir viver isso. Porque é se sentir integrante de cada Ironman ali, de cada atleta que competiu, sem você competir. Exato. Você está nos bastidores falando assim, cara, é importante e você se sente dentro da prova de cada um, né? Sim, sim. Eu larguei Floripa, eu larguei 4 anos, né? 14, 15, 16, aí 17, 18 fiz os meus anos sabáticos, né? E acho que foi 19 aí foi que aí eu ajudei na casa, Ajudou e largou. Fiz a prova. Que foi a pior experiência, né? Ficar no misto é difícil. E tu ainda me alertou, né? Tu falou, cara, não vem para casa, não precisa organizar. Deixa tudo esquematizado e te preocupa na prova. Imagina, Palito. Não, dá para fazer, eu vou ficar sentadinho lá. E não tinha, a gente se envolve de tal forma, assim, de querer dar o melhor serviço, assim, para quem tá lá presenciando, né? Mas, enfim, foi uma experiência muito válida. Mas essa questão de estar dos dois lados, de ter sido atleta e ter parado, vamos dizer assim, de competir, mas ao mesmo tempo estar ainda vivenciando, é uma experiência assim que eu acho que todo mundo deveria participar, né? Passar assim para ver o outro lado, né? Para a gente também, quando a gente for como atleta querer cobrar alguma coisa assim ou algo a mais, poder, opa, espera aí. Não é tão simples. Cara, entendeu? Assim, tipo, assessoria. Pô, assessoria é simples, cara. Pô, é montar treino e dar para... Não é simples. Começa a ver cada detalhe, cada situação, cada indivíduo, porquê, como, né? E administrar, né? Administrar cada particularidade de um indivíduo. Eu treinava de uma forma, o Fred de outro, a Thalita de outro, né? Falo por nós porque a gente passou... Foi o primeiro grupo ali. E tipo assim, e foi um grupo assim, um grupo realmente, né? Tipo, de um chamar a atenção puxava do outro o outro, e né? Vamos, Gui. Não tem essa, tá cansado, vamos, cara. E, não, se vai parar, eu vou parar também. Aí ficava aquilo na cabeça, não, vamos lá. Então, foi legal, foi muito interessante. E aí essa parte eu acho que eu consegui levar um pouco para os bastidores, né? Poder saber, o atleta, já passei por isso. Então, o que o atleta precisa numa sexta-feira ou num sábado pré-prova? Então, isso que a gente tentou levar para casa
para As experiências, né? tentar suprir isso, né? E para finalizar aqui, a equipe é isso, né? Nós estamos falando sobre a casa, mas muito sobre a equipe. É ter um legado, né? É deixar um legado. Às vezes, é o que eu comento para todo mundo, você está triatleta, né? Exato. Mas nem sempre você vai estar treinando bem, nem sempre, às vezes você não vai estar treinando, mas é você ter um legado de você participar o tempo inteiro, deixar um legado para a equipe e ajudar o que está no momento dele, porque às vezes não é o teu momento, às vezes tem outro que está no momento que está treinando. Sim. E ao invés de você atrapalhar, ajudar, mostrar experiências e estar ali e às vezes não estou treinando, mas eu posso ajudar em alguma coisa, ou estou treinando menos, eu posso participar, né, e agregar, né? Essa questão eu sempre achei assim muito válida, tu sempre querias ter alguma palestra na casa de atleta profissional. Fabinho, né? O próprio Igor, Chicão, naqueles bate-papos assim, que sempre, de alguma forma, por mais perto que a gente estava do Igor e do Chicão, né? Sempre tinha alguma coisa que eles conseguiam passar e a gente conseguia absorver. Então, um dos legados da casa assim, que eu vejo que foram extremamente válidos foi a questão também dessas palestras assim, para interagir e os atletas também poder pegar esses detalhes, né? Às vezes cortar alguns caminhos, ele não precisar levar não levar tanta porrada, né? Lógico, tem uns que são um pouco mais cabeça dura, que aí preferem tomar porrada mas faz parte. Faz parte, né? Então é isso, Gui. Obrigado Eu que agradeço, por tudo. Galera, espero que tenham gostado. Tá chegando o Ironman e espero que todos estejam lá com essa energia para esse ano novamente fazer história. Valeu, galera. Abraço. Falou, um abraço.